uma situação que um dos alunos eles vão na parte de um senhor que ele trabalhava com criação de canários. Então ele gostava muito de criação de canários. Eles chegam lá na casa desse senhor, tem assim umas 50 gaiolas de canário presos, mas na verdade não é que eles gostavam. Depois quando eles começam ali a perceber mais, na verdade ele oferia muitos lucros com a venda de canários. Então para ele ali era um comércio. E aquele senhor ele está preocupado porque ao entorno da residência dele existiam algumas residências que tinham bichanos, que tinham gatos. E aconteceu uma situação que um gato, especificamente, entrou no terreno dele e acabou derrubando uma gaiola e acabou se alimentando de um dos canarinhos dele. E ele ficou muito bravo porque aquele canarinho aí acabou dando prejuízo, que ele ia ganhar um bom troco com aquele lá. Então ele tem uma ideia funesta. Ele decide que vai envenenar os gatos da redondeza. Então ele começa a alimentar uma ideia de comprar veneno e comprar uma porção de carne moída, misturar aquele veneno numa porção de carne moída, fazer bolinhas de almôndega e sair distribuindo pela redondeza. Os alunos então foram encaminhados para ali para tentar tirar aquela ideia, aquele pensamento daquele senhor ali nefasto. Mas ele já estava com aquela ideia, pensamento tão forte nele e já havia atraído muitos espíritos obsessores que comungavam com ele daquele mesmo pensamento. E aí o que estava acontecendo? Tinha sido exacerbado de uma tal forma que a influência dos alunos ali não estava sendo mais eficaz. O que o professor fala para eles então? Vamos ficar ao redor, aguardando quando se concretizar o ato que ele vai fazer, para nós amenizarmos da melhor maneira possível as consequências. E assim é feito. Aquele senhor prepara aquelas almôndegas com veneno, coloca num saquinho do supermercado e sai pela redondeza para procurar os bichanos. E os alunos acompanhando ele, né, fazendo oração, mas eles percebem que uma nuvem muito negra de uma grande legião de espíritos os acompanhando. E não é que os espíritos colocaram essa ideia nele. Na verdade, os espíritos eles só dão cor e vida ao que eu já trago dentro do meu psiquismo. Se você é uma pessoa que gosta de álcool, vai ser fácil um obsessor te estimular a beber mais álcool. Mas se você só gosta de suco de laranja, não adianta ele falar, Éder, vai no bar tomar uma caninha, vai no bar... Você não gosta. Então, os espíritos só conseguem exacerbar o que você já traz de matriz dentro de você. E aquele senhor já trazia isso dentro dele. Então, essa multidão de testemunhas o acompanhava. Então, ele começa a sair para a redondeza e onde ele vê um bichano, ele começa a jogar as bolinhas de almôndega envenenada. E os alunos fazem de tudo para desviar a atenção dos bichanos, e eles conseguem, muitos deles. Só que especificamente de uma gatinha que estava deitada tomando sol no telhado lá, a bolinha de almôndega bate no telhado ao lado dela e ela acaba se alimentando dela. E aí a consequência, ele vai falar de tudo o que acontece, a gatinha acaba desencarnando realmente. E aí vai mostrar para nós todo o atendimento, a preocupação do plano espiritual, levar essa gatinha para a colônia, para tratar, para que ela possa reencarnar, as consequências para esse senhor desse ato impensado, o que ele está gerando de karma para ele, porque todo o mal que a gente faz, seja para um animal, seja para uma planta, ou seja para um ser humano, ele vai gerar consequências para nós lá na frente. A lei de ação e reação, ela é inexorável. A gente pode até achar que eu engano o ser humano, eu sou inteligente, ninguém vai saber, eu sou bonzão, mas a Deus ninguém engana. E nesse caso, esses obsessores, no caso, eles não tinham ali uma ideia de causar mal para os seres, para os tutores daqueles animais, que iam ser envenenados. O que motiva um obsessor ali, um espírito negativo, é o quê? A alegria de ver tristeza? Só a alegria de ver o mal? É a ignorância. A ignorância, ela faz com que os espíritos ajam egoicamente. Então, a ignorância de ver o mal de outro se dar mal, aquilo ainda lhes dá prazer. E aí os alunos ficam revoltados e querem, de alguma forma, interferir naquilo ali. Ele fala, o que a gente pode fazer nesse momento é interferir através de oração, o que a gente está fazendo. Mas aí eles falam, mas como Deus permite que eles façam isso? Aí eles falam assim, não esqueça que Deus, ele cria incessantemente. Então, existem milhares de espíritos em graus evolutivos diferentes. Então, e nós já passamos por isso. Se hoje nós não fazemos isso, é porque aquilo já está alicerçado, o bem já está alicerçado dentro de nós. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. Então, ele explica bem claro que a ignorância, né? E quando eu falo ignorância, não é no sentido de pouca instrução, né? Então, a ignorância é responsável por isso.
Perfeito. Que eles não são maus, na verdade. Sim, sim. Acho que até nós, né? Acho que a gente também tem coisas que a gente não vê ainda, né? De erros que a gente comete e acha que tá agindo com naturalidade e talvez quando a gente progredir, avançar, seja nessa encarnação, seja em outras, ou até no plano espiritual, né? Quando a gente estiver mais distante ali da influência da matéria física, né? Da carne, acho que a gente vai olhar para trás e vai se arrepender também de muita atitude com raiz na ignorância, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.